E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Chapéu no Madrid, Julián Álvares chegando no Barcelona, Rodri pode ir para o Real Madrid, Pep Guardiola sonha com Rafinha no City e muito mais do mercado da bola. Calma galera, vamos começar falando sobre Julián Álvares. O Álvares vem jogando muito bem no Atlético de Madrid. Ele que era um semi-titular, né, aquele reserva de luxo no Manchester City, foi para o Atlético de Madrid do Simeone para ser titular e ser protagonista. Já fez gol contra Barcelona, Real Madrid, e assim ele vem chamando muita atenção, porque realmente o moleque joga bola. Deram espaço, deram minutagem e ele mostrou que com minutagem ele é um dos principais atacantes do futebol mundial, decisivo tanto na sua seleção quanto no próprio Atlético de Madrid. E assim o Barcelona estaria interessado em sua contratação. É isso mesmo, você ouviu? Calma que eu já vou explicar melhor essa história, então se liga o que aconteceu. Segundo o Diário Marca de Madrid, o Barcelona está planejando uma jogada surpresa para tentar contratar Julián Álvares do Atlético de Madrid, isso para substituir Robert Lewandowski na equipe. Vamos começar falando aqui do Julián Álvares, né? Que se ele for pro Barcelona, irmão, vai ser muito bom para o Barcelona, né? Ainda mais vai encaixar muito bem com Rafinha e com Yamal, né? Que são jogadores espetaculares. Então seria muito bom ele ir para lá, até porque o Atlético de Madrid não é um time tão bom, né, para classificar. Só fica ali, nunca ganha título, fica só ali pelo terceiro, quarto lugar. Então é muito ruim, né? Se eu fosse ele, eu mudaria para o Barcelona, que é um time que está em ascensão, está vindo com um ótimo elenco, né? E que nas próximas Champions pode ser que ganhe algum, e até provavelmente essa, né? Então seria muito interessante ver ele jogando no lugar do Robert Lewandowski, que já está perto de aposentar. Então seria muito interessante ver esse trio, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Lembrar que o jogador polonês já tem uma certa idade, uma certa experiência, então eles estariam pensando no futuro com essa chegada do Julián Álvares. E aí, mano, gostaria dele no Barcelona? Eu acho que combina, tá? O Julián Álvares com a camisa do Barça, mas eu também consigo ver ele com a camisa do Real Madrid. Qual que vocês acham que combina mais? Já comenta aí. Só que assim, mano, ele é um jogador muito interessante e eu acho que ele encaixaria muito no Barcelona, mano, porque ele é móvel, mano. Com esse ataque com Lamine Yamal, Rafinha e ele centralizado, nossa senhora, mano. Dani Olmo mais atrás, só que ó, abastecendo, dando aquelas pifadas, que é isso. Ia ser absurdo, galera. Mas eu não acho que é nem um pouco fácil, né? Porque primeiro, ele veio por uma bela quantia pro Atlético de Madrid e é um jogador que tá valorizado. E o Barcelona enfrenta a questão do fair play financeiro. Então você vai ver o Barcelona tendo dificuldade de fazer movimentos assim, de jogadores que têm um valor agregado bem alto. Só se o Barça sair vendendo uma galera. E aí, o que vocês acham sobre isso? Gostariam dessa negociação ou não? Já comenta a sua opinião. Bem, galera, agora vamos falar um pouco sobre o último vencedor do prêmio da Bola de Ouro. Eu estou falando de Rodri. É isso mesmo. Muita gente acha que não é merecido, mas ele joga bastante bola e o Real Madrid estaria interessado na sua contratação. Já foi muito falado na Espanha que ele seria um substituto natural tanto para Luka Modric como para Toni Kroos dentro do Real Madrid. Então, o Real estaria de olho nessa contratação. O meio-campista espanhol está no radar. E assim, o Manchester City teria dado uma resposta. E agora, o Rodri vai sair ou não? Se liga o que está acontecendo. Segundo o portal Football Insider, o Manchester City deve oferecer um novo contrato a Rodri, na tentativa de afastar qualquer interesse do Real Madrid no último vencedor da Bola de Ouro. Dessa forma, eles conseguiriam assim dar uma certa valorizada no jogador e ao mesmo tempo se defender de uma possível saída do atleta. Bom, tropa, vamos começar também falando aqui do Rodri, né? Eu acredito que ele é um grande jogador, né? Mereceu a Bola de Ouro, entre aspas, mas a ida dele para o Real Madrid seria uma ótima opção, né? Até porque estão sofrendo muito, né? Por falta de técnica. No time do Real Madrid só tem bastante músculo, então não dá muito, não tá dando muito certo, né? É tanto que eles foram eliminados aí pelo Arsenal, porque não tinha um meio de campo técnico que podia ajudar o time, né? Então seria muito interessante ver o Rodri lá no Real Madrid, né? E cara, o Manchester City também já tá meio que afundando, então se eu fosse o Rodri eu sairia de lá o quanto antes, né?
E eu acredito que provavelmente, do jeito que o Real Madrid eles vão conseguir a contratação, né? Porque o Florentino Pérez sabe fazer tudo corretamente, então é muito bom para o Rodri e para o Real Madrid, né? E aí, uma boa estratégia ou não? Bem, galera, uma coisa que até comentaram recentemente quando eu trouxe essa informação, né, que o Rodri poderia estar chegando no Real Madrid, foi: imagina como ia ser o clima do vestiário, né? Porque os jogadores do Real Madrid defenderam muito o Vini Júnior nessa época da Bola de Ouro e teve uma troca de farpas entre o Vini Júnior e o próprio Rodri, né? Então, assim, tem que ver se os caras iam pedir desculpa um pro outro, iam conseguir, né, se ajeitar certinho. Só que eu acho que, assim, por exemplo, se o Xabi Alonso chega mesmo no Real Madrid, que parece que ele vai chegar, ele tem moral pra falar: ô, dá uma segurada aí, né, galera? Eu sou o Xabi Alonso, sou multicampeão, vocês também estão chegando agora. Dá aquela, né? O que vocês acham? Sem mais delongas, bora pro giro final de notícias, porque ainda tem muita coisa legal, então bora. Jude Bellingham, irmão de Jude Bellingham, foi eleito o melhor jogador jovem da temporada e parte do time também da temporada na segunda divisão inglesa. Ele vem chamando muita atenção no futebol inglês, muitos comparando ele com o seu irmão Jude Bellingham, que está arrebentando no Real Madrid. E aí, gostaria de ver ele em algum clube grande? Já comenta a sua opinião. Bukayo Saka agora fechou seu novo contrato com o Arsenal. Só falta a papelada oficial e o anúncio, mas o jogador deve continuar na equipe por mais tempo. Ele está sendo muito valorizado pelas últimas temporadas. E aí, merece essa renovação? Bom, tropa, o Jude, né, Bellingham, tá jogando muito na segunda divisão, é claro. E, cara, seria sensacional ver ele também indo para um time grande, né? Até porque ele é um jovem muito promissor. Eu acredito que ele vai ser um ótimo jogador mais pra frente, né? O time que compra ele agora vai entrar bem na frente mesmo, até porque eu acho que provavelmente vai estar bem barato, né? Agora, então no futuro ele pode valer tipo 1 milhar de vezes mais. E eu acredito que isso vai acontecer, porque pelo que ele vem jogando, né, na segunda divisão lá da Inglaterra, seria muito interessante, né, ver ele jogando uma Premier League, né? No atual momento ele está jogando uma Championship, né, que é a segunda divisão. E, cara, seria sensacional ver esse moleque também jogando uma primeira divisão. Eu acredito que ele se destacaria mais, né? E agora falar um pouco também do Saka, né? Que, cara, vai renovar o contrato dele com o Arsenal, que é um ótimo jogador, né? Muita força e bastante técnica também. Seria muito interessante também ver ele em outra, tipo assim, jogando mais de centroavante, né? Porque ele é ponta. E, cara, seria sensacional ver ele jogando melhor, né? Eu acho que também de atacante, eu acho que ele também se sairia muito bem, né? Até porque ele é um ótimo jogador e tem bastante força, né? Até porque o Arsenal não tem um 9 de referência, né? São ou não? E para terminar, vamos falar um pouco sobre Rafinha. De acordo com vários relatos na Inglaterra, Pep Guardiola está muito interessado em contratar Rafinha do Barcelona, isso para a próxima temporada. O City estaria disposto a pagar mais de 100 milhões de euros pela sua contratação. Bom, tropa, é muito engraçado como é que é o futebol, né? O Rafinha, ele estava sendo meio que chutado, né, da Premier League. Ele já foi até oferecido ao Manchester City e agora, do nada, os caras querem ele, entendeu? Então, é por isso que tem aquele ditado: não julgue ninguém, né? E foi o que aconteceu. Eles julgaram o Rafinha sem conhecer e agora estão querendo comprar o cara, entendeu? Há algum tempo atrás ninguém queria ele, né? Aí ele foi pro Barcelona, o cara explodiu lá, né? Pegou até banco também, entendeu? Então, é muito do jogador. E, cara, é sensacional o que ele tá fazendo no Barcelona. É incrível como um jogador que antigamente era meio que medíocre, né? Tá agora muito bem. Então, parabéns ao Rafinha, que tá se dedicando bastante, né? E eu acredito que provavelmente ele vai ser um bola de ouro, né? Futuramente. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? E, cara, eu não iria para o Manchester City depois de ser negado lá, né? Igual aconteceu já alguma vez. Então, na minha humilde opinião, eu não iria, né?
Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?